Olá, pessoal. Via de acesso em TAV sempre é muito desafiador. E uma das nossas angústias é como manejar, né, o fechamento arterial após o procedimento. A conduta normal é uma conduta onde você utiliza o dispositivo de sutura vascular, que a gente chama de ProGlide, Perclose, você coloca dois dispositivos em ângulos separados e aí você consegue fazer o fechamento vascular. Mas de uns tempos para cá, alguns colegas estão mudando de conduta, estão colocando um ProGlide somente e um Angiossil, que é um dispositivo um pouco diferente, que o mecanismo não é sutura, é como se fosse um plug vascular. E isso parece que torna o procedimento um pouco mais fácil e também parece que diminui um pouco a estenose da artéria femoral após o procedimento. E hoje, finalmente, a gente teve um estudo comparando os dois métodos. E aí, Nicolau, o que você achou do estudo? Exatamente isso, Dr. Roger. Então, o estudo Access TAV pegou essa população de pacientes submetidos à TAV, 454 pacientes, e randomizou para duas estratégias. Uma primeira estratégia, que é essa estratégia convencional, que o senhor mencionou, de uso de 2 Proglides, e uma outra estratégia de intervenção a ser testada, que era uma estratégia de 1 Proglide mais um Angiossil, que é esse outro dispositivo que a gente usa. O estudo foi randomizado, metade em cada grupo, em torno de 220 pacientes, cujo desfecho primário foi complicações vasculares relacionadas ao acesso, major ou minor, menores ou maiores. Resultado bastante surpreendente, Dr. Roger. A gente teve uma diminuição pela metade das complicações major ou minor, de 54% para 27% no grupo que usou a estratégia combinada, de um Proglide mais um Angiossil. Na verdade, eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque de uns tempos para cá, à medida que foram saindo alguns relatos de caso, algumas experiências de colegas muito experientes em TAV sobre o uso de um Proglide e um Angiossil, a gente adotou isso na nossa prática. Então, desde então, a gente tem como rotina colocar um Proglide e, se necessário, colocar um Angiossil no final do procedimento. E a gente vê que realmente é muito mais simples, muito mais fácil. Você tem um índice altíssimo de sucesso. Então, eu fiquei muito contente que isso foi corroborado hoje pelos dados desse estudo. Seria interessante que talvez mude a prática aí no implante das TAVs pelo mundo, não é isso? Exatamente. Um segundo estudo que foi apresentado hoje foi uma análise da coorte americana do Protected TAVR. Protected TAVR foi um estudo que foi apresentado, na verdade, publicado em 2022, que ele avaliou, na verdade, foi um estudo randomizado, que avaliou dois braços. Um braço usou proteção cerebral com cateter Sentinel para proteção de AVC durante o implante de válvula aórtica, o outro braço não usou. E esse estudo, apesar de ser um estudo muito robusto, não mostrou diferença entre os dois grupos para AVC global. Houve uma diferença para AVC desabilitante, certo? O grupo que usou a proteção cerebral teve menos AVC desabilitante, mas pelo N de AVCs desabilitantes, ele foi considerado underpowered para esse desfecho, certo? E agora a gente tem uma análise somente dos pacientes que foram submetidos ao procedimento aqui nos Estados Unidos. E aí, Nicolau, o que você achou desse resultado? É exatamente isso, Dr. Roger. Então, o estudo original incluiu 3.000 pacientes, dos quais mais ou menos 1.800 pacientes foram incluídos aqui nos Estados Unidos, e são esses 1.800 pacientes que foram analisados nessa análise aqui de subgrupo do Protect TAVR. E bastante interessante, nessa subanálise de pacientes incluídos em centros americanos, a gente vê uma diminuição em 50% do número de AVCs e em 70% dos AVCs incapacitantes. É claro que esses resultados são interpretados com bastante cautela, são uma análise de subgrupo de um estudo que foi neutro, mas a impressão que ficou no final da apresentação é que é um assunto que ainda precisa ser explorado e novos estudos randomizados precisam ser feitos para que a gente possa ter uma resposta mais definitiva sobre o impacto clínico desse tipo de dispositivo, não é isso? Exatamente. Acho que tem duas coisas importantes para a gente comentar sobre esse estudo, né? A população americana, usualmente, que faz TAV, usualmente é mais jovem e é menos doente, certo? Então, será que o dispositivo ele protege mais em pessoas que têm menos comorbidades, menos chance, né, na verdade, de ter AVC? Essa é uma hipótese que a gente pode levantar. Uma outra questão é que será que, pelo fato da TAV estar aqui há mais tempo sendo difundida nos Estados Unidos, o número de implantes de válvula aórtica que é enorme, o número de uso de dispositivo cerebral também é muito grande em comparação com os outros centros do mundo, será que os americanos têm mais experiência na colocação adequada, né, no uso adequado do catéter, né? Então são hipóteses, né, um estudo gerador de hipótese, e eu concordo em gênero, número e grau, que a gente tem que explorar muito mais o assunto para ter uma resposta definitiva. É isso daí. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, espero que vocês estejam aproveitando.